pessoal! Hoje a gente vai falar sobre perrengues de viagem, perrengues médicos de viagem. E aproveitando desse assunto, está comigo aqui a doutora Ângela, que vai nos ajudar aí a falar sobre esses perrengues, como é que a gente poderia ter resolvido, talvez o que a gente poderia ter feito diferente e o que eu faço se isso acontecer novamente. Olá, Angi! A Angi é minha amiga também. Então tá, oi gente, meu nome é Ângela, eu sou médica de família, pós-graduada em nutrologia e amiga da Paty, cliente Tip Travel. E tô aqui, a gente vai contar um pouquinho de alguns perrengues médicos, perrengues de saúde que a gente já passou e como lidar com isso, e vou dar algumas dicas também do que a gente pode fazer quando tá lá, né, na situação já vivendo. O que dá pra fazer pra melhorar? Gente, porque assim, ó, daí às vezes pensa assim, ai, nossa, mas você viaja tanto que você tem perrengue. Tem perrengue. Todo mundo tem perrengue viajando. Até se tu ficar em casa sem fazer nada, você vai ter perrengue. Então, assim, isso sempre vai acontecer. E quando você viaja, você sai da zona de conforto, você vive coisas diferentes. Então, coisas acontecem, coisas de saúde acontecem. Isso, assim, é super comum, então tem que estar pronto. E, assim, é divertido, tá? Assim, claro, na hora, talvez, às vezes não fica... na hora é um pouquinho assim, meio complicado, mas depois a gente ri disso e a gente aprende. É uma história pra contar, torna a viagem interessante e a gente aprende com isso pra próxima viagem também, tá? Então, começando com um perrengue bem básico, bem normal, que, assim, todo mundo, pode acontecer com todo mundo e provavelmente já aconteceu com você também, que é ficar gripado. Não é bem assim, uma gripe qualquer, tá? Eu vou contar a minha história, o que aconteceu. A gente foi pra Itália pra passar o ano novo em Roma. Então, assim, ó, expectativas no céu, né? Beleza, estávamos lá. E aí, sabe quando é que foi isso? Foi em 2019 também. Foi final de 2019. Então, a gente ainda acha que tinha já um Covid rolando, né? Porque começou na Itália lá, muita gente doente e tal. Então, estávamos lá na Itália e em Roma. E eu falei assim, cara, eu tô louca pra ver os fogos, porque, os fogos em Roma, no Coliseu e tal. Beleza, só que daí no dia ali, pelo dia 29, eu comecei a ficar gripada. Uma gripe, assim, e daí de dia tinha sol, e aí tava calor. Então, assim, às vezes a gente tava caminhando e tal, eu tirava o casaco, ficava de regata. Aí de noite tava 0 graus. Tipo, muito, muito frio. Aí, assim, um frio insuportável, que de luva, de touca, de casaco, tudo, continuava muito frio, com roupa térmica, tudo. Então, teve muita essa variação térmica durante o dia, né? E aí, também, na Europa, acontece muito assim, tu vai no restaurante, dentro tá super quente. Aí tu toma um vinho, aquece, não sei o quê. Aí tu sai, daí vem aquele vento cortante, sabe? Então, o corpo passa o tempo todo por essa situação. E aí, dia 29 eu comecei a ficar um pouco gripada. Daí eu comecei a tomar alguns remédios, tudo. Falei, não, vou me medicar, quero melhorar, quero estar no ano novo lá e tal, beleza. Aí, dia 30, piorei. E, cara, dia 31, eu tava tipo assim, nossa, eu tava mal, assim, morrendo, sabe? Aí até um pessoal que tava com a gente falou assim, tá, mas tu não vai lá no ano novo. Eu falei, eu vou. Eu mal conseguia falar. Eu falei, eu vou. E aí, assim, foi algo que atrapalhou um pouco a viagem, eu admito, porque eu não tava com força pra fazer os passeios, pra fazer as coisas, sabe? E lá caminha muito, né? E aí a minha pergunta tem como evitar isso? Porque, né, com toda essa mudança de temperatura, cidade cheia. Gente, nunca vi Roma, acho que não tem outro dia do ano que fica tão cheio como o dia 31 de dezembro, sabe? Então, né, muita gente, o que tu acha? Teria como evitar? Ai, olha, evitar é difícil dizer, né? Até porque, assim, tem o avião. Então, no avião, você vai estar lá exposto a um ambiente fechado com muitas pessoas. Pode ser que tu tenha pego lá algum vírus, né? Que dentro daí só do manifestou avião, uns dias depois. Assim. 2, 3 dias depois, né? Então, no avião, tem gente que prefere usar máscara ainda, né? Pode ser uma oportunidade também, diminui o risco realmente de você ter, né? Se contaminar com algum vírus ali. É um pouco desconfortável, e também, mas... eu acho engraçado que quem usa máscara parece que tá doente. Aí todo mundo fica bem longe também. Máscara é um ótimo jeito de não pegar a bactéria, porque ninguém quer ficar perto. É verdade. É uma oportunidade, então. Então essa é uma coisa. A outra coisa também é que geralmente nesses locais que são muito frios, os ambientes dentro, além de serem de uma temperatura muito diferente, eles são bem fechados, né? Não tem ventilação, porque precisa deixar o frio lá fora. Central, ventilação, tu morre. Então, também, esse é um ambiente em que se tiver uma pessoa gripadinha lá dentro, é provável que todos os outros, né, se ficarem muito tempo lá junto, convivendo junto, entrem em contato também. Então, vai depender muito do teu status imunológico prévio. Hidratação.
alimentação mais natural, exercício físico, vitaminas adequadas que podem vir da alimentação ou de suplementação se for necessário, sono, toda a questão de estresse psicológico também influencia bastante. Mas depois que pegou, basicamente, hidratação, repouso, boa alimentação, tentar consumir ali algumas frutas, tentar que tudo que tu for consumir, apesar de diminuir a fome, né, tentar que sejam coisas mais... A maioria das pessoas diminui um pouco a fome quando tá doente. Então, que fica mais cansado fica também, mais cansado, né? Então, assim, evitar comer só ultraprocessado, né? Tentar consumir alimentos um pouquinho mais naturais para serem mais nutritivos e dar o tempo de repouso que o corpo precisa, mesmo que tá lá, quer fazer tudo, mas talvez precise dormir um pouquinho mais, né? Então, ajustar, ter um bom planejador de viagem para poder ajustar a viagem, não perder por conta disso. Uma viagem flexível, né? Uma viagem flexível. Porque assim, eu vou falar por mim, né? Nessa viagem foi uma que a gente não tinha muitos dias em Roma e, pô, tu tá em Roma. Eu queria comer pizza, massa e tomar sorvete. Então, assim, eu tava gripada, muito gripada. Tava frio, porque era dezembro. E eu tava metendo um sorvete pra dentro, entendeu? Assim, totalmente irresponsável. Mas é porque, poxa, tu tá ali, tu tá na Itália, tu quer isso, assim, sabe? Só que isso é importante, ter o planejamento que seja flexível, assim, né? Porque a pior coisa é daí, por exemplo, assim, tu tá no pior dia, no auge da doença, e daí falar assim, ó, mas hoje é o dia do planejamento que eu tenho isso. Cara... E não dá pra trocar. E não dá pra trocar. E não sabe nem o que vai fazer. Tipo assim, tá, mas e se eu não for nisso aí, eu vou fazer o quê? Qual que é o meu plano, né? Então isso realmente também é muito importante. Nesse caso, nessa viagem específica, a gente tinha flexibilidade, a gente organizou de uma forma bem boa, assim, mas se tratava mais da questão de eu não queria deixar de fazer o negócio, porque daí era ano novo ali, daí tinha a festa do ano novo, que acontece literalmente uma vez por ano, então eu queria aproveitar esse momento, assim, né? Então teve essa questão que aí eu não, por exemplo, não repousei muito, aí a festa, os fogos era depois da meia-noite, então já tava super frio, eu já tava cansada, e mesmo assim eu fui, então teve essas circunstâncias, assim, né? Mas eu sobrevivi, gente. Sim. Você falou, né, Paty, que você tomou lá um remedinho pra você tentar melhorar. Gente, fora de casa... Não tomem nada novo. Sim, então, era um remédio que eu já tinha tomado. Isso. Eu tomei Resfenol. Pô, mas Resfenol deu muito sono. Olha, gente, o Resfenol, eu acho que ele te faz melhorar porque ele te derruba, né? Aí tu é obrigada a melhorar. Obrigada a repousar. Não, tu é obrigada a repousar. Então, deu muito sono e daí isso me atrapalhou um pouco. Porque teve alguns momentos que daí, eu não tava tão mal assim. Eu conseguia fazer o passeio, só que eu tava com tanto sono que eu tava assim no passeio, tipo, ai, socorro. Sabe? Não, é sério. Daí, assim, eu acho que hoje eu tomaria um outro, mas meu remédio. Você sabe que essa coisa do sono é curiosa. Porque tem alguns remédios pra cinetose, que é aquele enjoo de quando a gente vai a viajar de carro, de navio. Sim, que também dá sono. De barco. Então, meu pai tem uma situação muito curiosa, assim, que ele foi fazer uma viagem, ele foi num passeio de barco e ele tomou tanto remédio pra não dar náusea, que ele dormiu o barco inteiro. Mas o barco em si, né, por onde o barco passaria, isso que era o interessante, né? E não viu nada. Dormiu o barco inteiro, voltou, perdeu o passeio inteiro. Daí também não adianta, entendeu, gente? Não adianta se entupir de remédio pra ficar bem e daí não conseguir fazer nada do passeio, daí também não adianta. Mas é isso, né? Não tem muito como fugir, assim, disso, né? É muito difícil, né? Se tivesse alguma coisa pra resolver imediatamente... Seria muito bom, a gente usaria aqui também, né? Mas, assim, imediatamente cortar, dizer, não, agora eu vou ficar excelente, não, difícil. Mas eu gostei muito que tu falou da questão do antes também, porque às vezes a gente tá tão preocupado com várias coisas da viagem, né? Porque organizar uma viagem é muita coisa, né? Tem a passagem, tem a hospedagem, tem o seguro, tem o roteiro, tem os passeios que tem que comprar antes, tem o dinheiro que vai levar, tem o que vai comprar, tem a mala, tem, às vezes, documentação, imigração. Tipo, é 1 bilhão de coisas, né? E aí a gente cuida de tudo isso e esquece de cuidar da própria saúde, que é o que vai garantir que você vai conseguir fazer tudo aquilo que você se planejou, né? Então, por isso que eu acho legal, né, onde você falou a questão de ter, às vezes, alguém pra ajudar a planejar, porque ajuda a tirar essa responsabilidade das coisas. Qualquer um pode fazer por você, né? E por isso já aproveito pra falar, a Tip Travel faz isso pra você, organiza toda a sua viagem, pra que você consiga fazer a única coisa que só você vai poder fazer por você, né? Que é cuidar da tua saúde pra ir viajar em boas condições. Isso também ajuda muito, né? Porque isso a Tip Travel não faz por você, gente. Isso aí é de cada um mesmo, não tem jeito. Com certeza. E a Paty falou antes que leva uma malinha uma mochilinha, né? Com os remédios que você já sabe. A sua farmacinha. Isso.
levo minha farmacinha. Uhum. Alguns pacientes já me perguntaram algumas vezes sobre isso também. Eu acho interessante de mencionar que, assim, até a gente se expor àquele comprimido, aquela medicação, enfim, a gente não sabe se a gente pode ou não ter alergia. Eu, por exemplo, tenho alergia a uma medicação específica que é pouquíssimo comum as pessoas terem, né? Então, geralmente, é um tipo específico de anti-inflamatório que a maioria das pessoas tem alergia a outros componentes e não é esse, e eu tenho esse e não a outros. Então, é uma coisa que a gente não tem como saber. E aí, pegar emprestado um remédio de alguém numa viagem nunca é uma opção boa, porque eu posso ter alergia e aí ter um comprometimento ainda maior, piorar a situação. Né? Sabe que teve uma situação que eu viajei, um super perrengue. Perrengue, galera. Perrengue, galera. Viu? O médico também tem perrengue. Muito tem perrengue. Não é só a gente. Eu viajei com uma amiga, eu tava então, nós fomos fazer uma viagem de carro, assim, 2 amigas, e nós fomos pra praia, era uma praia um pouco mais retirada, e quando nós chegamos, assim, eu tava dirigindo, o carro era meu, e aí eu estacionei, e nós ficamos acomodadas em um prédio, e quando eu estacionei, eu pensei, a gente só vai poder andar a pé aqui. Porque é dificílimo tirar dessa garagem. Eu não vou, eu só vou tirar mais uma vez que é o dia de ir embora. Porque eu sou obrigada a tirar. Eu sou obrigada. Porque eu nunca mais vou conseguir tirar esse carro dessa garagem. Só numa emergência. E aí eu tava então com essa amiga. E aí nós tínhamos ido pro mar, enfim, esportes no mar, aquela coisa toda. E ela tinha acabado assando a pele da perna. E aí resolvemos, fomos à farmácia e compramos vaselina. Mas assim, não é só no mar, às vezes até de tipo do calor, assim, né? Também. Suor, também fica friccionando. Pele, isso. Então, assim, ela tava com a pele assada, eu falei, vamos comprar uma vaselina pra amanhã tu poder estar bem, passa a vaselina ali, né, entre o short, e aí não vai ficar assada de novo. Era o que a gente tinha à disposição naquele momento, né? Aí fomos, já era noite, e ela passou. E ela entrou no banheiro, foi lá, passou a vaselina. Quando ela saiu, gente, ela tava assim, ó, com o olho desse tamanho, sabe? Então, até difícil de abrir os olhos, a boca enorme. Mas melhorou essa dor? E aí ela me olhou e ela não tinha se visto no espelho ainda. Então ela só tinha passado ali na perna, né? Ali entre as coxas. Ela só tinha passado ali e ela não tinha se visto no espelho. Ela tava se sentindo estranha e ela saiu do banheiro e ela falou assim, amiga, eu acho que eu não tô bem. Mas assim, com aquele olho enorme, aquela boca enorme. Olhei entrou em pânico. Em pânico. Aí eu olhei e pensei, meu Deus. Pessoal, eu vou ter que tirar o carro. Tem que tirar o carro. E a gente, assim, era uma praia mais retirada, o hospital era bem longe. Pensei, ok, eu dou conta, né? Já era médica, né? Já era formada, tudo. Então, levei ela na farmácia, comprei todos os medicamentos que precisava. Deu tudo certo com o carro. E aí voltamos pra acomodação. Dei lá todas as medicações, inclusive aquele dia. A parte boa de levar a sua médica na viagem. Essa é uma dica de viagem. Leve sua médica. Médico, tá? Leve o médico junto. Isso. A farmácia e o médico. Essa é a boa dica. Então, assim, dei uma dose alta de medicação pra ela, que eu tinha segurança em utilizar. E aí, nisso, ela dormiu, pois a medicação dava muito sono, né? O composto lá de medicações que eu ofereci pra ela dava muito sono. Ela dormiu, eu fiquei acordada, verificando muitas horas ainda, aguardando ela melhorar. E efetivamente melhorou. Foi um pouco engraçado, porque a cada pouco ela acordava e como a medicação tava fazendo efeito, era uma medicação que dava um pouquinho alterava um pouquinho o estado mental lá, ela acordava e alucinava um pouco. Viu? É um perrengue com história pra contar. Com história pra contar. E aí eu anotava tudo que ela falava pra gente dar risada junto no dia seguinte. Que ela não ia lembrar de nada. Não, nada, imagina nada. Aquilo foi muito engraçado. Depois ela melhorou, deu tudo certo. Então a gente ficou realmente só um perrengue pra contar, engraçado. Mas poderia ter sido algo mais grave. Então, assim, não é só o medicamento que a gente toma pela boca, mas também aquele que a gente passa na pele também é absorvido e também pode dar alergia. Por isso, cuidado, assim, vai viajar e vai comprar um creminho novo em algum lugar, pode ter alergia também. Então também é bom levar o seu. Com certeza. Tá acostumado a passar. Ou então compra lá e volta passar a primeira vez em casa. Em casa, entendi. Até essa dica de levar um médico me lembrou que a gente já fez uma viagem juntas, né? Com os maridos, né? E a Angie tava, e o noivo dela também tava, o Chico, também médico. Eu tava com o joelho rompido, o ligamento, né? E aí foi bem bom, porque a
eu e o Du, a gente conversava assim, nem sabe, né? A gente conversava, eu e o Du, e daí eu falava assim, ai amor, tô preocupada, porque a gente foi pra Bonito, e a gente fez várias trilhas, vários passeios assim, né, mais diferentes, né? E eu tava com o ligamento do joelho rompido, então com muita fraqueza, e aí eu falava pro Du, tipo, ai amor, tô muito preocupada, amanhã tem tal passeio, não sei o que, antes de dormir, assim. Aí o Du falava, não, mas tem a Anjo e o Chico. Qualquer coisa eu ficava, mas o que será que eles iriam fazer? Porque eles são médicos, mas eles não vão conseguir resolver do ligamento no meio da trilha, sabe? E ele falava bem sério, assim, não, mas tem a Anjo e o Chico junto, tá tudo certo. Daí eu, né? Né? Então levar um Olha a responsabilidade. Levar um médico é ótimo, gente. Porque mesmo que eles não possam fazer nada, você se sente seguro também. Também funciona bem, é uma boa dica. Viajar em grupo é legal por isso também, né? Porque você daí tem outras pessoas com diferentes capacidades e profissões, e isso também acho que auxilia bastante. Mas foi um outro perrengue aí que aconteceu, mas esse não tinha muito o que fazer, né? Eu tive que fazer cirurgia. Eu lembrei de um outro perrengue também, que também tem a ver com frio, tá? Que foi um caso que não aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe. A gente fez uma viagem pra Dinamarca, e lá é, tipo, muito, muito frio no inverno. Assim, mais frio que Roma, bem mais frio que Roma. E lá, pra ter uma noção, assim, é dia no inverno, amanhece 9, 10 da manhã e escurece 4 da tarde. Então, tipo, o dia é muito curto, o tempo que tem sol, assim, 4 da tarde é noite. E aí fica muito mais frio, né? Já é frio durante o dia, é mais frio ainda durante a noite. Durante a noite, às 4 da tarde. Aí, a gente ia sair pra passear, né? Daí tava eu, o Du e minha mãe. E aí eu falei assim, olha gente, vamos se agasalhar bastante, que tá muito frio e tal, e todo mundo, se agasalhou, tudo certo, beleza. Só que aí, eu não sei se vocês já foram pra Copenhague, é um lugar lindo. É tipo assim, é lindo, tudo é lindo. Cara, tu olha pro lado assim, lindo. Tu olha a calça, eu tirava foto do meio fio. Tipo, nesse ponto, é tudo lindo, é lindo. Assim, bonito mesmo, sabe? Bem construído. Muito entusiasmada. É que muito bonito, assim. Aí parece que poxa, a vegetação combina com a é lindo assim, né? É incrível. E daí a gente queria tirar foto de tudo, porque era tudo lindo. Só que a minha mãe tava com uma luva que não tinha aqueles dedinhos assim pra mexer no celular, sabe? Então, toda vez que ela ia tirar uma foto, que era o tempo inteiro, ela tirava a luva. Eu falava, mãe, para de tirar a luva, assim vai se machucar. Não se machucar, mas tipo, muito frio, né? Porque a mão gelada, o corpo gela e aí já era, né? Só que mais do que isso, sabe uma coisa que ela fazia? A gente tava com muito frio. Aí então eu e o Du, a gente andava com um cachecol que a gente ficava assim, ó. Só dava pra ver assim o olhinho. As fotos, é horrível. As fotos dessa viagem. Não tem como saber que é você. Não tem como saber que é a gente. Podia ser um figurante. E. Não, podia, juro. Podia ser um figurante. E tá todos iguais. Tá assim, ó, paralisados. A gente nem se abraçava. Era tanto casaco que a gente só se encostava assim do lado do outro, assim, 2 bonecos de neve, assim, sabe? E. Não, sério. E daí a gente tava sorrindo, porque não aparecia. Então tava muito frio. E aí, toda foto, a minha mãe abaixava o cachecol. Então, ela basicamente ficou sem luva quase toda hora e ficou sem o cachecol protegendo quase toda hora. Então, a gente saiu ali por volta das 10 da manhã pra passear. Quando deu umas 3 da tarde, ela não sorria mais. A boca dela começou a cortar, assim, tipo, em poucas horas, tá? E começou a cortar. E daí, no final do passeio, eu e o Du, a gente continuava exatamente igual. E ela tava assim, ó. As fotos. E minha mãe sempre sorri muito, tá, gente? Minha mãe tá sempre tipo, muito simpática. Sim, e ela tá sempre sorrindo muito. Cara, é muito engraçado. As fotos dessa viagem ficaram muito boas. E muito ruins, mas muito boas. E então, assim, ela queimou muito a boca por causa do frio, sabe? Eu não sei se tirar a luva também afetou alguma coisa, se esfriou muito o corpo dela também. Mas, assim, a boca, daí no dia seguinte, tipo, ficou inchada, assim, foi bem desagradável. E aí a dúvida é, eu sei o que ela poderia ter feito. Ela poderia ter protegido como a gente... Mas daí como é que funciona isso? Tipo, o frio queima também. O calor queima, o frio também queima. Queima. Né? E o que faz? E é uma coisa curiosa, porque assim, o calor a gente sente mais rapidamente, né? Então assim, já suspeita ali que vai queimar. E às vezes a gente não suspeita que o frio vai queimar, mas queima também. Até a pele, né? Não só a boca, mas a pele também. A mucosa, enfim. Então tem que cuidar muito. Eu passei por uma situação parecida com a da sua mãe, quando fui pra Atacama, por ser uma região muito alta. Então também tem uma exposição maior a raios solares, mas como eu fui numa época muito fria, não levei tanto em consideração, mas foi assim, é muito seco, né? Então também acontece muito de ter essas queimaduras. É importante que a gente vá preparado para hidratação.
essa hidratação é a hidratação de água mesmo, tomar água. Ai, mas né? aqui no frio é difícil. É né? difícil. Deve ficar muito frio. E ter que tirar a roupa pra fazer xixi, né? Então, não é fácil. Mas É mais fácil não tomar. é mais fácil não tomar água, mas não é muito bom, né? Então, tomar água, isso ajuda bastante. Hidratar a pele. Então, assim, ó, preferencialmente hidratante mais potente, né? Não aquele hidratante que só perfuma a pele, né? Mas é hidratante mais potente. Eu gosto de hidratante mais sequinho, assim, daí não... Geralmente aquele que seca rápido. Assim, pra uma situação aqui como a nossa, se for uma pele normal, ok. Agora, pra uma situação em que é mais frio, pode ser mais interessante um hidratante um pouco mais grosso, um pouco mais E que pesado. minha pele também não tá acostumada. Claro, porque então eu tem que não testar pegava aqueles antes, né? frios. Tudo tem que testar antes. E hidratante pra boca também. Porque essa é uma coisa que às vezes a gente não dá tanta importância. Só Eu que tava lembrando que batom a minha mãe passou. Pras fotos. É. Hidratante eu acho que não. Porque a gente não tá habituado, né? Se a gente tá, assim, vivendo numa cidade, aqui como a gente mora, normal, a gente não tá muito habituado a precisar ficar hidratando o tempo todo, porque não tem essa condição climática mais extrema. Agora, nessas condições mais extremas, de clima muito seco, muito frio, uma altitude muito elevada, realmente resseca, e é algo que às vezes parece pequeno, mas quando tá lá no meio da viagem, é o tempo todo sentindo aquela boca craquelando, machuca, dói, às vezes sangra, isso incomoda demais, então vale muito a pena estar preparado com um bom hidratante, não um hidratante qualquer, mas um bom hidratante, tanto para pele do rosto, pele do corpo, e um hidratante específico para a boca também. Assim, a gente não levou nada disso. Não, a gente foi, assim, na coragem ali e ficou ruim. Uma coisa que eu tava pensando também é quando a pessoa fica passando a língua daí na boca. Sim. E, né? Eu falo isso porque às vezes o Du tá com a boca seca, assim, mas tipo, normal, mudou a temperatura e tal, não sei o quê. E daí ele fala, nossa, minha boca tá seca. Daí ele fica passando a língua, só que é pior, né? É pior, seca mais. Eu falei isso pra ele, eu falei, para, porque tá piorando. Ele, não, mas é pra molhar, só que não. Piora. Piora. Então não passem a língua também Passem na hidratante. Tem que ser hidratante. Tá, e se eu, no caso, proteger, tipo, que nem eu protegi com o cachecol ali e tal? Assim, possivelmente ajuda um pouco mais. Talvez não vá resolver, né? Mas se já não fica tão frio, né? Não fica tão exposto ao frio, enfim, pode ser que ajude um pouco mais. Tá, e daí no caso da minha mãe, por exemplo, né? Que a gente tava lá na viagem, tudo. Ela, né, não cuidou, não passou hidratante, não protegeu e tal. O que fazer daí? Quando que eu preciso, tipo... Nossa, isso aqui tá muito... Porque, assim, é extremamente desconfortável, né? Quem já teve... Todo mundo acho que já teve a boca seca em algum momento e daí deu, assim, um cortezinho. E daí, pô, dói, né? E dela... Nossa, tava bem feita. Tinha vários cortes, assim. Mas daí, até que ponto ele... não, espera melhorar. Como é que faz? Olha, Paty, não é comum que a pessoa vá desenvolver um quadro grave por conta disso, né? Por ser uma quantidade pequena de pele, inclusive, né? Ali a questão da boca. Então, dificilmente que a pessoa vai ter um quadro mais sério. Mas pode, assim, se tiver, né, se qualquer parte da pele, assim, ficar muito escurecida, né? Ou então, se estiver criando bolhas, enfim, isso pode acabar sendo um quadro um pouco mais grave, demandando atendimento, enfim. Mas isso realmente, geralmente decorre de uma exposição mais prolongada, um frio muito intenso, né, que dificilmente a pessoa permanece exposta aquele frio muito tempo. Sim, porque uma hora acabou a viagem, né? A gente foi embora. Assim, e lembrar que essa proteção também idealmente tenha proteção solar, né? Filtro solar, porque ainda mais se vai viajar para um lugar de neve, por exemplo, a neve reflete a luz do sol. Então você tem a luz do sol e tem mais a luz que reflete da neve, né? Então, assim, pode ter queimadura solar mesmo, não só queimadura pelo frio, né? Mas queimadura solar também, quando vai viajar pra neve. Assim, pode acontecer com todo mundo, tá, gente? Temos que ser realista, né? De novo, perrengues acontecem. Só que é bom, assim, hoje a gente ri dessa história da minha mãe e a gente olha as fotos. Até hoje a gente olha e dá risada, porque foi engraçado, assim. Hoje ela me escuta mais quando eu falo assim, mãe, não é pra fazer... não, verdade, porque ela lembra daquela viagem. E a gente aprende com isso também. Mas é muito bom. Eu acho que ainda assim vale muito a pena passar por umas coisinhas assim de perrengue e viver umas experiências diferentes, né? Nem tudo a gente consegue prevenir, né? Vou te contar, teve uma viagem que eu fiz pro kite, agora que vocês também vão viajar pra fazer kitesurf.
Eu fiz pra velejar, né? Esse é o termo que a gente usa no kitesurf, a gente vai velejar. Ai, que legal, tá, legal, né? Nossa, esse é o que eu ia verbo. surfar. Não, esse é o verbo, é velejar. Então, uma viagem que eu tinha feito pra velejar, né, pro kite, e aí me aconteceu de eu ter uma contratura muscular, assim, muito intensa, muita dor. Então, assim, tomei medicação, mas quem já teve contratura sabe que o remédio não resolve tudo, né? Ajuda, mas não resolve tudo, não resolve imediatamente. Aquilo foi difícil e eram 10 dias em sequência, assim, que todos os 10 iria velejar. Então, não queria deixar de velejar, porque depois eu ia embora, né? Então, aquilo não foi muito fácil. O que eu fiz? Massagem ajudou e calor local. Então, colocar uma compressa quente ali, ou então até no banho, né? Deixar uma água mais quentinha ali, correr em cima da pele, também ajuda bastante. Foi o que deu pra fazer naquele momento. Tentei não fazer muito esforço ainda depois, nada que pudesse piorar aquela contratura. E medicação daí conforme a minha necessidade. A contratura teve o esporte, né? Então deu isso. Mas assim, isso pode acontecer até num voo muito longo. Sim, pode. Sabe? Acontece muitas pessoas, né? Vão pegar um voo muito longo e às vezes até tomam algum remédio pra dormir. Alguma coisa assim, não consigo dormir no voo porque é desconfortável e tal. Daí, às vezes, toma alguma medicação. Por exemplo, eu sempre durmo em voo, né? Eu durmo fácil, assim, em voo. Só que às vezes eu durmo tão profundo, tão bem até, que eu relaxo muito. E aí, quando eu vejo, eu tô tipo assim, sabe? Aí, quando eu acordo, nossa, o pescoço tá assim que parece que... né? Então, uma coisa que eu tenho feito muito é algumas ativações. Tipo, vou pegar um voo muito longo. Aí, eu sou obrigada a levantar. Aí eu sou aquelas bem estranhas, sabe? As pessoas, vocês devem conhecer. Sabe as pessoas que estão no avião e ficam subindo na minha ponta? Sou eu. Cara, eu fico ali no corredor assim, subindo na minha ponta. Aí eu me alongo, eu faço isso, principalmente depois da cirurgia do joelho. Tipo, eu não posso ficar 12 horas sentada. De jeito nenhum, porque senão, nossa, dói muito, assim. Então, eu faço umas ativações em voo, antes de sair pra passear, eu também faço, porque às vezes trava, que nem, né, trava, e daí dói, né? Não, e tem coisa que assim, tu falou, tu é estranha, né, mas, cara, tá cheio de gente que tu não conhece, que não vai mais ver essas pessoas, o que custa, né, se alongar um pouquinho, levantar um pouco, pelo menos a cada tantas horas, principalmente se for um voo muito longo, acabar levantando pra movimentar, até pra melhorar ali a circulação, não custa nada, né? Fazer uns alongamentozinhos é bem bom. Evita, porque assim, a pior coisa é tu chegar no destino e tu já chega quebrado. Pô, já chega cansado. Não, mas é muito ruim, assim. Então, assim, pra evitar futuros perrengues também, né? Claro, nem tudo dá pra evitar, né? Às vezes vai ter uma contratura, às vezes também tá fazendo uma coisa muito diferente. Vai esquiar, vai fazer um kitesurf, um movimento muito diferente, vai dar isso. Mas também é bom fazer um alongamento, uma ativação também. Ajuda bastante, né? Gente, perrengue tem muitos, né? Temos muitos perrengues de viagem, mas eu não vou contar tudo pra vocês, porque aí vocês vão achar também que eu não sei viajar, né? Mas é que acontece. Tem mais alguma, amiga? Olha, tem mais muitos, mas eu acho que tá bom por hoje. Tá bom por hoje de perrengue, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui e se inscreve no canal, que a gente vai trazer aí muitas coisas sobre viagem, experiências aí por esse mundo maravilhoso. E contem aí pra gente nos comentários se vocês já tiveram algum perrengue desse tipo também. Boa! Manda aqui os seus perrengues. Tchau, gente. Beijo.